E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje uma aula aí de zoologia falando do filo Molusca e também na sequência vamos falar dos anelídeos. Então nós estamos dentro do reino animal, nós temos lá o filo dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos, dos nemateumintos, aí entramos nos anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e por último, os cordados, certo? Nós temos então, nesse momento aí, o filo dos moluscos e anelídeos. Nesta aula, vamos falar dos moluscos. Veja, a palavra molusco já te dá alguma dica, né? Molusco quer dizer que tem corpo mole. Então, é uma das características desses animais, corpo mole. Esse é aquele slide que ele vai te ajudar a resolver muitos exercícios. Então, se você quiser fazer um print dessa tela, acho que é interessante, porque eu separei aqui com muita atenção para vocês algumas características que são chave para resolver exercício, que são bem importantes até para você entender como que o corpo desse animal, como que é a fisiologia, a morfologia desse animal. Então, corpo mole e ele não tem o corpo segmentado. Segmento a gente chama de metameria. Então, eles não têm a metameria, não tem corpo segmentado. São animais triblásticos. Triblásticos significa que tem a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, os três folhetos embrionários. São animais protostômios. Estômio vem de estômato, que significa boca. Então, como que eu traduzo essa palavra protostômio? Proto quer dizer primeiro, então primeiro a boca. No desenvolvimento embrionário, o primeiro orifício que forma no corpo desse animal origina a boca. Então ele é um animal que primeiro forma a boca para depois formar o ânus. Exatamente. Então, por isso é classificado como protostômio. São animais que têm uma cavidade celomática. Então a gente diz que são animais celomados, certo? Sistema circulatório aberto. Não sei se você já observou o deslocamento de um caramujo, de um caracol, de uma lesma, por exemplo. São animaizinhos bem lentos. E um dos motivos está aqui, ó. O sistema circulatório aberto. Se o sistema circulatório é aberto, o sangue circula sob baixa pressão. Consequentemente, a mobilidade desse animal fica reduzida. Agora, você vai dizer, peraí, professor, mas polvo e lula também é molusco. Sim, polvo e lula são classificados aqui dentro desse filo como cefalópodes. E os cefalópodes apresentam o sistema circulatório do tipo fechado. Por isso que polvo e lula, eles são bem ágeis, têm um movimento bem rápido, Então, sistema circulatório nos polvos e nas lulas são aí, o sistema circulatório fechado. Simetria bilateral. Todo animal que tem ali uma cabeça, ele vai ter ali, ou o início de uma cefalização, como é o caso lá das planárias, dos plateumintos, já tem uma simetria bilateral. Não é uma novidade, mas está aqui. É algo a mais aí só para você ter bem completas as informações. Se eles têm corpo mole, então quer dizer que eles ficam suscetíveis ao ataque de predadores? Não muito. Por quê? Uma das características desse filo, já que eles têm corpo mole, é a presença da concha. E a concha também pode ser chamada de valva. Então a palavra valva significa concha. Então você vai ver, vai ter dentro do grupo dos moluscos aqui os bivalves, quer dizer que tem duas conchas, certo? Então a gente diz que eles têm um exoesqueleto calcário. É um exoesqueleto porque está por fora, um exoesqueleto calcário. Uma das características marcantes desse grupo é a presença de uma língua raspadora. Dizem que é uma das estruturas mais rígidas que nós encontramos aí nos animais, que é formada pela quitina. A língua raspadora é chamada de rádula. Então, por exemplo, a maioria dos moluscos apresenta uma língua que vai raspar o substrato, fazendo com que esse animal consiga arrancar partículas alimentares para ele poder se alimentar. Então a rádula é uma característica deste filo aqui, filo dos moluscos. Só que é ausente nos bivalves. Daqui a pouco a gente vai ver quem são os bivalves e aí eu dou uma reforçada nessa característica aqui para vocês. E o sistema nervoso, eles têm um sistema nervoso formado por gânglios na região ventral. Perceba que o nosso sistema nervoso ele é dorsal. E esses animais aqui
são animais invertebrados, apresentam um sistema ganglionário. O que são gânglios, professor? São aglomerações de neurônios, não é um cérebro, mas são aglomerações de neurônios, então a gente diz que são gânglios, sistema nervoso ganglionar e na região ventral. Então, esse slide ele é muito precioso aí para vocês, legal? Na sequência, então, vamos aprofundar um pouco do que a gente já comentou aqui. Por exemplo, sistema circulatório aberto e fechado. De modo geral, o sistema circulatório é aberto, com exceção dos cefalópodes, que o sistema é fechado. Senhor, como assim sistema circulatório aberto? Então olha aqui, ó. Moluscos não cefalópodes, eles têm um sistema circulatório em que, eventualmente, em algumas partes do corpo desse animal, o sangue ele extravasa. E como ele extravasa, você tem ali o quê? Uma baixa pressão. Então, o sistema circulatório aberto. Agora, nos moluscos cefalópodes, sistema circulatório fechado, perceba que em nenhum momento você tem aqui o rompimento dos vasos, como você viu aqui, ó. Então o sangue ele não vai sair dos vasos, sistema circulatório fechado. Isso garante uma alta pressão e uma mobilidade para o animal, já que o sangue transporta os pigmentos respiratórios, certo? Então você vai ter aqui o transporte de gases através do sangue. Em alta pressão, ele garante produção de energia para o animal ser mais ágil. Aqui a imagem da rádula para vocês. Então, os moluscos, de forma geral, é uma característica do filo, presença da rádula, com exceção dos bivalves. Os bivalves são formados por ostras, mariscos, mexilhões, que são animais filtradores. Então, se eles filtram a água, eles não precisam de uma língua raspadora. Faz sentido, né? Então, a rádula, presença aí na maioria dos moluscos, é uma língua raspadora. Perceba que ela aqui ela raspa o substrato, trazendo o alimento para a boca. Beleza? Presença de quitina. Cuidado, quitina termina com ina, né? Geralmente, tudo que termina com ina é proteína, professor. Quitina não. Quitina é um polissacarídeo com função estrutural nos animais. Polissacarídeo significa um carboidrato, certo? Temos aqui a estrutura da concha. Com relação à estrutura da concha, você tem aqui uma camada prismática formada por carbonato de cálcio. Você tem também uma camada orgânica, que é o perióstraco. E tem ali, né, células que produzem a concha, que são células a partir aqui da cavidade do manto. Essa cavidade do manto é muito importante nos moluscos porque ela desempenha várias funções. Entre elas, a formação da concha. Certo? Então a formação da concha, a cavidade do manto ela pode funcionar como um pulmão ou como brânquias, porque ela é muito vascularizada. Então, quando a gente diz, olha, esses moluscos respiram por brânquias ou respiram ali os moluscos terrestres por pulmões, na verdade não são pulmões, não são brânquias, são o quê? Cavidade do manto que é muito vascularizada, então ela consegue fazer essas trocas gasosas ali nesses animais. Então, cavidade do manto bem importante. E aí temos uma curiosidade em relação à formação das pérolas. Como que formam as pérolas? Algumas espécies de moluscos, quando entra algum agente agressor, esse agente agressor pode ser um grão de areia ou pode ser um parasita. Quando entra um parasita ou algum agente agressor que pode ser um grão de areia na cavidade do manto, esse animal ele começa a secretar aqui camadas nacarada em volta desse corpo estranho. E aí vai produzindo ali então o que? Vai produzindo camadas de nácar em volta desse corpo estranho, mais camadas de nácar, e vai produzindo a pérola. Então, sabendo disso, o ser humano, o que ele faz? Vai lá, coloca um grãozinho de areia em pontos específicos e devolve esse animal para a natureza, esperando que ele vai produzir então ali pérolas. Existe, né, uma grande importância econômica na produção dessas pérolas. Para que serve para o animal isso? É uma estrutura de defesa, uma forma dele, né, já que é um corpo estranho, pode ser um parasita, ele acaba se livrando desse parasita aí, certo? Então a pérola é formada a partir de um processo de defesa do animal. Como que eu classifico os moluscos? Nós temos aí os gastrópodes. O nome já diz, né? Gastrópodes. Podes quer dizer patas. Ou pés musculoso, como você tem aqui nesse molusco, né? Nesse caramujo aqui.
você tem aqui formado por uma única concha. Os gastrópodes normalmente eles têm uma única concha ou ausência de concha, como é o caso da lesma. A lesma não tem concha, mas a maioria dos gastrópodes apresenta uma única concha. Posso chamar eles então também de univalves ou única concha. A maioria possui concha, exceto aí, né, a lesma, que é bem conhecida. A lesma não tem concha. Podem ser marinhos ou terrestres, hermafroditas ou monóicos. Quer dizer que eles são hermafroditas, ou seja, eles têm os dois sexos. Monóico, oico quer dizer casa. Olha só, para você não ter mais problema com isso aqui. Professor, eu sempre confundo. Monóico. Oikos quer dizer o quê? Oikos quer dizer casa. Então, mono quer dizer uma. Uma casa, olha só, uma casa com os dois sexos. Uma casa, mono é uma, né? Uma casa com os dois sexos. Então, monóico é a mesma coisa que hermafrodita. A fecundação aqui, ela é interna. Apesar de eles serem hermafroditas, eles preferem a fecundação cruzada por conta da variabilidade genética. Então, mesmo sendo hermafrodita, a preferência ali, né, pela fecundação cruzada. Desenvolvimento direto. Quando eu digo para vocês que o animal tem desenvolvimento direto, quer dizer que eles não têm fase larval. Beleza? Então, essas seriam as características importantes dos gastrópodes. Perceba que eles têm então aqui a cabeça, um pé musculoso, é característica dos gastrópodes, né? E como se fosse patas ou pés na cabeça, por isso gastrópodes. E a massa visceral, ali a cavidade do manto, protegida ali pela concha. Aí vem os bivalves, ostras, mariscos e mexilhões. Então você tem aí animais que são filtradores. Eles possuem duas conchas, duas valvas, por isso bivalves, são filtradores. Para quem aprecia esse tipo de animal na culinária, ostras, mariscos, mexilhões, geralmente tem alguma história triste para contar, né? De, comi e passei mal. Por conta que esses animais são filtradores, eles filtram a água. Então se tem substâncias tóxicas, se tem porcaria na água, acaba acumulando no organismo desse animal. E ao se alimentar desse animal, desde que, né, você saiba a procedência, tudo bem, mas agora às vezes não sabe a procedência desse animal, a conservação, então pode ter aí problemas sérios e às vezes até graves relacionados a substâncias tóxicas, como toxinas a partir de maré vermelha, que pode acumular no organismo desses animais. Não possuem cabeça e nem rádula, então são moluscos que não têm cabeça e nem rádula. E a respiração é branquial, cavidade do manto funciona como brânquia nesses animais. Os cefalópodes são aí conhecidos como os polvos, as lulas. Então, ausência de concha no polvo. O polvo não tem concha, mas a lula tem uma concha interna. Então, se você de repente for se especializar nessa área de zoologia ou for fazer biologia mesmo, na universidade, geralmente nas aulas práticas de biologia, o professor vai falar: hoje nós vamos encontrar a concha interna de uma lula. Então vai lá abrir uma lula e vai achar lá a concha interna. Então as lulas apresentam uma concha interna. Concha espiralada nos náutilos. Então aqui você tem também, né, um terceiro representante aí, os náutilos. E o sistema circulatório é fechado e a presença de cromatóforos. Croma está associado à cor. Então cromatóforos são células associadas à mudança de cor. Os polvos são especialistas na camuflagem. Camuflagem é uma defesa que alguns animais podem ter em imitar o ambiente. Quando uma espécie imita a cor do ambiente ou o formato, nós temos aí uma camuflagem. Então os polvos são especialistas em processos de camuflagem porque eles têm aí células chamadas de cromatóforos. Beleza, gente? Fechamos então essa primeira aula associada aos moluscos. Próxima aula falamos dos anelídeos. Até mais!